1937. Nesse ano, a empresa farmacêutica alemã Temmler-Werke lançou no mercado um pequeno comprimido branco. O nome na embalagem era Pervitin. À primeira vista, um remédio comum, mas na prática, uma droga sintética devastadora. O que havia dentro de cada pílula? Metanfetamina. Era cristal meth em estado puro, vendido legalmente em qualquer esquina de Berlim. A substância não era uma invenção nova. Cientistas japoneses já haviam sintetizado a droga em 1893. No entanto, a Temmler-Werke foi a primeira a transformar o composto em um produto de massa altamente eficiente. A campanha de marketing foi agressiva. Os anúncios prometiam energia ilimitada, foco absoluto e perda de peso rápida. O Pervitin tornou-se o combustível da sociedade alemã. Estudantes usavam para decorar livros. Operários tomavam para dobrar turnos nas fábricas. Até donas de casa consumiam o comprimido para manter a rotina doméstica sem cansaço. Bastava entrar em uma farmácia e pedir um pacote. Sem receita, sem perguntas. Mas isso era apenas o começo. Logo, o alto escalão militar nazista percebeu o fenômeno. Os oficiais notaram que os usuários de Pervitin não sentiam sono. A fome desaparecia. O medo era substituído por uma confiança artificial e agressiva. Os generais viram ali uma oportunidade tática. Como criar o soldado perfeito? A resposta estava em um frasco de pílulas. O exército começou a realizar testes de campo controlados. Os resultados foram imediatos. Soldados sob efeito da droga marchavam por quilômetros sem interrupção. Eles não hesitavam diante do perigo. O estresse do combate não os abalava. Era como apertar um botão e transformar seres humanos em engrenagens de metal. A cúpula nazista ficou impressionada com a eficiência do químico. Em 1939, o Comando Superior das Forças Armadas tornou o Pervitin um item oficial de suprimento. Não era mais um remédio civil, era uma arma de guerra. A ordem para Temmler-Werke foi direta: aumentar a produção em escala industrial. As linhas de montagem passaram a funcionar dia e noite. Milhões de comprimidos saíam das prensas todas as semanas. O exército precisava de estoque suficiente para toda a frente de batalha. A guerra estava prestes a começar, e os soldados alemães estariam bem acordados. 35 milhões de comprimidos. Esse foi o estoque inicial entregue aos soldados alemães para a invasão da França. Médicos militares acreditavam ter encontrado o estimulante definitivo. Revistas médicas nazistas publicavam artigos científicos elogiando a substância. O nome era Pervitina. O objetivo era claro: aumentar a agressividade e a disposição dos homens para o risco. Por que o exército apostou em uma droga? A resposta era a eficiência. Em abril de 1940, a Pervitina já era uma peça central da estratégia de guerra. Farmacêuticos militares distribuíam as doses como se fossem rações de combate comuns. Soldados tomavam 2 ou 3 pílulas de uma vez. O efeito era imediato. Eles marchavam 50 quilômetros sem pausa para descanso. Motoristas de tanques dirigiam noites inteiras com foco total na estrada. Pilotos da Luftwaffe voavam em missões contínuas sob efeito da droga. À primeira vista, uma tropa incansável, mas na prática, um exército quimicamente alterado. O exército alemão ganhou uma vantagem temporária e artificial. Um médico militar da época resumiu a situação em uma frase curta. Segundo ele, a arma secreta alemã não era o tanque, mas sim a pílula. O comprimido era barato, leve e agia com rapidez no organismo. A Pervitina recebeu apelidos específicos nas frentes de batalha. Ficou conhecida como Stuka-Tabletten, em referência aos bombardeiros de mergulho. Também era chamada de Panzer-Schokolade, ou chocolate de tanque. Em alguns casos, a droga era misturada a doces para facilitar o consumo entre as tropas. Ouvia-se o som dos dentes rangendo e o barulho das máquinas que nunca paravam. Como os alemães avançaram tão rápido? A tecnologia ajudou, mas a química manteve os homens acordados. O plano de batalha chocou o mundo com sua velocidade. O nome era Blitzkrieg, em português, Guerra Relâmpago.
A estratégia era bruta e direta. Atacar rápido, bater com força e não dar tempo para o inimigo respirar. Eles usavam tanques, aviões e infantaria para esmagar as linhas de defesa. Mas para que o relâmpago funcionasse, os soldados não podiam dormir por 3 dias seguidos. No quadro das operações, colunas de blindados que avançavam sem parar por 72 horas. Os soldados não sentiam fome ou cansaço, apenas a euforia da droga. Não havia margem para erro. O sucesso da invasão dependia de manter o ritmo frenético. O sistema nervoso dos soldados era o combustível da máquina de guerra. A pervitina garantiu que esse combustível não acabasse antes da queda de Paris. Assim, a química moldou o início do conflito. Guerra sem pausas. Conflitos desse tipo exigiam soldados fora do comum. Homens capazes de ignorar o sono por dias, suportar a dor física e agir com a precisão de engrenagens. Pervitin era a solução. Por que o exército alemão recorreu às drogas? A resposta era simples. O cronograma da guerra não permitia o descanso humano. Tripulações de tanques engoliam comprimidos e permaneciam em alerta por 3 ou 4 dias consecutivos. O cenário se repetia nos céus. Pilotos da Luftwaffe operavam bombardeiros em missões extensas por toda a Europa, sob efeito de metanfetamina. Algumas rotas duravam de 8 a 10 horas. Eles despejavam a carga, faziam o retorno e voavam imediatamente para a próxima missão. No solo, a intensidade era máxima. A infantaria marchava por 36 horas ou mais sem interrupções. Soldados carregavam equipamentos pesados por florestas, neve e lama profunda. Mesmo exaustos, mantinham energia para o combate imediato. À primeira vista, era resistência humana, mas na prática, era química pura. Muitos desses homens percorreram 80 quilômetros em apenas 2 dias. Isso ocorreu durante a invasão da França. O exemplo mais notório aconteceu em maio de 1940. O alvo era a Floresta das Ardenas. Estrategistas franceses acreditavam que o local era intransponível para blindados. O terreno era acidentado e denso. Mas as forças alemãs cruzaram a região em tempo recorde. A velocidade do avanço paralisou as tropas britânicas e francesas. Na filmagem da época, nota-se, as colunas de veículos não param. A maioria daqueles soldados não dormia há dias. O combustível era um suprimento constante de metanfetamina. Comandantes recebiam ordens claras: distribuir 2 comprimidos de Pervitin por dia para cada soldado. Em combate, a dose era aumentada conforme a necessidade. Mas isso era apenas o começo de um colapso. A droga cobrava um preço alto. O vigor artificial desaparecia rapidamente. Quando o efeito do Pervitin terminava, o choque no organismo era devastador. Ouve-se o relato de médicos sobre o estado dos homens. Eles desabavam. Corpos travados, mentes confusas. A euforia dava lugar à exaustão completa. Assim funcionava a máquina de guerra alemã. 1940. Foi nesse ano que os primeiros relatórios médicos chegaram ao alto comando alemão. Os sintomas eram claros. Alguns soldados simplesmente desabavam no meio do combate, incapazes de mover um músculo. Outros entravam em surtos de agressividade extrema e confusão mental. Por que o exército ignorou os avisos? A resposta é simples: os resultados imediatos mascaravam o colapso iminente. O comando militar via apenas a eficiência, não a destruição humana. Na filmagem da época, nota-se soldados com olhos arregalados e movimentos erráticos. Muitos sofriam alucinações. Eles gritavam que estavam sendo caçados por inimigos invisíveis. Esquadrões inteiros precisavam ser retirados da linha de frente de uma só vez. O efeito da droga passava e o corpo cobrava o preço. Houve registros de surtos psicóticos em massa. Homens tremiam sem parar ou recusavam ordens diretas, paralisados pelo pânico. Médicos militares diagnosticaram vício, psicose e colapsos emocionais severos. Mas a distribuição de metanfetamina não parou. Para os generais, a droga funcionava no curto prazo. A metanfetamina não apenas aumentava a velocidade, ela alterava a mente. O soldado tornava-se mais violento, mais frio e mais impiedoso. Isso foi decisivo dentro da SS, a organização responsável pelos piores crimes do regime nazista. À primeira vista,
uma unidade de elite, mas na prática, uma máquina de extermínio movida a substâncias químicas. A Schutzstaffel, ou SS, não era uma força militar comum. Seus membros juravam lealdade absoluta a Adolf Hitler. Eles operavam os esquadrões da morte e os campos de concentração. Auschwitz, Treblinka e Majdanek estavam sob seu controle total. Evidências históricas apontam que muitos oficiais da SS eram dependentes químicos. Eles não usavam apenas metanfetamina. O consumo de morfina e outros opioides era rotineiro entre as patentes mais altas. O resultado foi um coquetel mortal. A metanfetamina trazia alerta e agressividade. A morfina causava dormência emocional e apatia. Juntas, essas drogas eliminavam qualquer traço de hesitação. Houve-se o relato de que os médicos nazistas incentivavam o uso para manter a tropa insensível. A mistura química permitia que cometessem atos desumanos sem sentir remorso. O soldado tornava-se um autômato biológico. A empatia era substituída pela euforia química e pelo vazio absoluto. O comando nazista sabia dos riscos, mas eles simplesmente não se importavam com as consequências. Assim terminou a transformação do soldado em monstro. 1943. Esse foi o ano em que o comando nazista percebeu que havia perdido o controle sobre seus próprios homens. Dentro dos campos de concentração, a medicina se transformou em tortura sistemática. Doutores como Karl Klauberg e Eduard Wirtz tratavam seres humanos como cobaias de laboratório. Em Auschwitz, Dachau e Sachsenhausen, o procedimento era padrão. Prisioneiros recebiam injeções diretas de metanfetamina. O objetivo era técnico: medir quanto tempo um corpo resiste sem comida e sem sono. Muitos eram forçados ao limite extremo até que o coração parasse de bater. Em Dachau, os experimentos eram ainda mais específicos. Prisioneiros eram congelados vivos em tanques de água gelada. Os médicos injetavam Pervitin para tentar prolongar a resistência ao frio. Outros eram deixados passar fome enquanto estavam sob efeito da droga. Queriam saber se o entorpecente manteria o corpo funcionando sem nutrientes. Quase todos morreram em agonia. Mas o vício não atingia apenas as vítimas. Os oficiais da SS estavam mergulhados no consumo pesado de drogas. Muitos perderam completamente o contato com a realidade. Registros mostram guardas sofrendo alucinações severas. Eles gritavam com sombras nos corredores ou imaginavam conspirações inexistentes. No campo de Majdanek, um guarda da SS abriu fogo contra vários prisioneiros. O motivo relatado: ele acreditava que as vítimas estavam sussurrando dentro da cabeça dele. Na realidade, ninguém disse uma palavra. Era o efeito da metanfetamina no sistema nervoso. Outro oficial foi visto tremendo violentamente, incapaz de ficar de pé. De repente, ele entrou em um surto de fúria cega. Espancou um prisioneiro até a morte usando apenas as mãos. Testemunhas descreveram que ele espumava pela boca durante o ataque. Foi um colapso induzido pela overdose química. A situação tornou-se insustentável para Berlim. Relatórios internos daquela época descreviam oficiais como instáveis e imprevisíveis. Em alguns casos, o diagnóstico era de insanidade total. Eles não estavam apenas cumprindo ordens superiores. Estavam agindo por impulsos de violência puramente pessoais e caóticos. O alto comando nazista tentou restringir o uso de Pervitin, especialmente entre a esse, mas a tentativa falhou. O vício já havia corroído a estrutura da tropa. Os homens estavam dependentes e suas mentes em processo de decomposição. A ideologia explicava o ódio, mas as drogas explicavam a mecânica da barbárie. A metanfetamina não criou o preconceito, mas eliminou qualquer barreira moral restante. O Pervitin forneceu a energia e o foco necessários para sustentar uma crueldade que nenhum ser humano normal suportaria por tanto tempo. No final, restou apenas o caos químico. As engrenagens do regime estavam intoxicadas. O tribunal deu a sentença anos depois, mas o rastro de sangue deixado pela droga permaneceu. Adolf Hitler, o homem que exigia a sobriedade absoluta do seu povo,
vivia em um estado de intoxicação constante. A maioria ignora que o ditador não apenas drogava suas tropas. Ele era o seu próprio paciente mais frequente. Por que Hitler confiava tanto em seu médico? A resposta é simples. Ele entregava resultados imediatos. Theodor Morell era o nome do homem. No círculo íntimo do poder, Morell era visto como um charlatão ou um perigo público. Mas para Hitler, ele era indispensável. Morell não era um médico comum. Ele agia como um fornecedor de substâncias em um jaleco branco. A rotina era mecânica. Se Hitler sentia uma dor de cabeça, Morell aplicava uma injeção. Se o estômago doía ou o cansaço batia, vinha outra agulha. Hitler acreditava que as substâncias o tornavam um super-homem. Ele exigia intervenções químicas para cada variação de seu humor. Entre 1941 e 1945, os registros são claros. Morell administrou mais de 80 tipos diferentes de drogas no corpo do ditador. Algumas eram apenas vitaminas, outras eram narcóticos pesados que alteravam sua percepção da realidade. O fato mais perturbador surgiu dos diários médicos. Hitler recebia injeções regulares de metanfetamina. Não eram doses esporádicas. Eram coquetéis potentes aplicados várias vezes ao dia, direto na veia. No quadro clínico, observa-se: o braço do ditador estava coberto de marcas de agulha. Morell utilizava o Eucodal. Este era um opioide extremamente forte, semelhante à oxicodona atual. O Pervitin, a metanfetamina pura, também era rotina. Para tratar problemas de garganta e sinusite, o médico prescrevia cocaína. O ciclo não parava. De dia, doses de cafeína e glicose garantiam a energia necessária para os discursos. À noite, barbituratos eram injetados para forçar o sono. Morell chegou a aplicar extrato de sêmen de touro em Hitler. O objetivo era aumentar a virilidade e a resistência física. Parece absurdo, mas os documentos provam cada aplicação. À primeira vista, um líder no controle total. Mas na prática, um viciado dependente de seu médico particular. O ritmo das aplicações acelerou conforme a guerra piorava. Em 1945, o colapso era inevitável. O corpo de Hitler estava em frangalhos. A mão esquerda tremia sem parar. O olhar era fixo e vidrado. Não havia mais saúde, apenas química. O corpo estava em colapso evidente. Nas filmagens da época, nota-se: Adolf Hitler treme de forma incontrolável. O foco recai sobre sua mão esquerda. Em um registro famoso, ele tenta esconder o tremor posicionando a mão atrás das costas. A postura é curvada e frágil. No quadro, sua expressão facial permanece tensa, quase congelada. Por que o líder do Reich agia assim? A resposta está na química. Eram sinais claros de efeitos colaterais de drogas pesadas ou crises de abstinência. O padrão da fala também mudou. Às vezes, as palavras saíam rápidas demais. Em outros momentos, o ritmo era arrastado e lento. O humor oscilava sem aviso. Hitler passava da confiança extrema e euforia para ataques de fúria. Ele gritava com oficiais e acusava todos ao redor de traição. O círculo íntimo percebeu a mudança. O raciocínio não era mais o mesmo. Ele ignorava o conselho dos generais e cortou os laços de confiança com seus estrategistas. Mesmo com a derrota iminente, ele afirmava que a Alemanha venceria a guerra. Falava sobre armas secretas e soluções milagrosas que nunca chegariam. Historiadores modernos ligam esse delírio diretamente ao abuso de substâncias. Mas isso era apenas o começo. Theodor Morell continuava com as aplicações. Injeções diárias, às vezes múltiplas vezes ao dia. No início de 1945, a dependência era total. A saúde desmoronou por completo. Os dentes apodreciam, a pele era pálida e coberta de suor frio. Hitler sofria de problemas gástricos crônicos, insônia e tremores constantes. Ele passou a viver escondido no bunker sob Berlim. Lá, emitia ordens sem nexo para divisões militares que já não existiam. O mundo acima dele virava escombros. Na reta final, ele mal conseguia funcionar. A paranoia dominou tudo. Ele tremia e vivia sob o medo constante de conspirações.
O isolamento era quase absoluto. Hitler parou de frequentar as reuniões militares de rotina. Ficava trancado no subsolo, cercado apenas por assessores que diziam sim para tudo. Morel nunca se afastava. As injeções continuavam. 30 de abril de 1945. Hitler tira a própria vida. Naquele momento, ele era um homem física e mentalmente destruído. Assim terminou o regime. 1944. O ano em que o motor da Alemanha nazista parou de funcionar. A máquina de guerra que parecia invencível, agora era apenas sucata e escombros. Cidades inteiras sumiam sob bombardeios. Soldados morriam aos milhares nas frentes de batalha. Os suprimentos de combustível, munição e comida acabavam em velocidade recorde. Mas a liderança nazista não olhava para os mapas. Em vez de encarar a derrota, eles se trancaram em uma bolha de mentiras, delírios e substâncias químicas. Por que o alto comando ainda acreditava na vitória? O mundo real mostrava o contrário. Mas dentro dos gabinetes, o uso massivo de drogas criava uma realidade paralela. No final de 1944, o cerco fechou. As forças aliadas avançavam pela França, empurrando as defesas ocidentais. No leste, o Exército Vermelho Soviético esmagava divisões alemãs inteiras sem piedade. Berlim era atingida por bombas quase todas as noites. Ouve-se o som constante das sirenes de ataque aéreo. Nas ruas, civis alemães passavam fome e congelavam de frio. À primeira vista, um império sólido, mas na prática, um castelo de cartas desmoronando. Enquanto a população sofria, os líderes se escondiam. No subsolo da chancelaria do Reich, dentro do bunker de Hitler, o clima era de negação absoluta. Eles fingiam que ainda existia uma chance de virar o jogo. Para manter essa ilusão, muitos estavam sob efeito de estupefacientes pesados. O colapso atingiu o topo da pirâmide. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, dependia de pílulas para dormir todas as noites. O cansaço era visível em seu rosto. Ele tinha 6 filhos e, em 1945, entendeu que o destino deles estava selado. Goebbels passava o dia elogiando a genialidade de Hitler. À noite, planejava silenciosamente o assassinato de toda a sua família. Não havia mais volta. Heinrich Himmler, o chefe da SS, agia de forma frenética. Ele ingeria estimulantes para tentar gerir departamentos que já não existiam mais. A câmera registraria mapas espalhados, telefones que ninguém atendia e ordens ignoradas. Mesmo assim, Himmler tentava negociar acordos secretos com os aliados pelas costas do ditador. O caos tomou conta do bunker. Os corredores eram palco de discussões violentas e gritos. Generais batiam portas e oficiais desertavam. Alguns fugiam de Berlim escondidos em carros civis, tentando salvar a própria pele. Outros permaneciam no local apenas por medo ou por uma lealdade cega que beirava a loucura. O sistema de comando desapareceu. Restaram apenas homens desesperados em um buraco de concreto. Assim terminou o sonho do Reich de 1000 anos. O mal não nasceu em laboratórios. Ele veio da ideologia. O sistema nazista foi construído sobre o racismo, o antissemitismo e a obsessão pelo controle total e dominação absoluta. As ordens para invadir nações, exterminar populações inteiras e erguer campos de morte foram assinadas por homens sóbrios. Eles acreditavam naquela doutrina. As drogas não inventaram o ódio, mas elas funcionaram como um amplificador de crueldade. A metanfetamina não causou a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ela transformou a máquina de guerra alemã em algo mais rápido, agressivo e difícil de conter. Nas mãos de um regime focado na violência, o Pervitin foi o combustível jogado na fogueira. Como o regime mantinha o ritmo? A resposta estava em comprimidos químicos, mas na prática era uma autodestruição programada. Apenas após 1945, o mundo descobriu a escala real do vício. A fumaça das batalhas baixou e os registros apareceram. Milhões de pílulas foram fabricadas e distribuídas. Documentos militares oficiais, prontuários médicos e depoimentos de sobreviventes confirmaram os fatos.
O que parecia um boato era a política de Estado. Soldados comuns e oficiais do alto escalão consumiam drogas diariamente. Era o padrão. Na filmagem da época, nota-se a agitação constante nas mãos dos oficiais, o olhar fixo e vazio das tropas em marcha. Ouve-se o som metálico das máquinas que não paravam de produzir os estimulantes. Mas a história do Pervitin não terminou com a queda de Berlim. A droga não desapareceu quando o regime colapsou. Ela apenas mudou de embalagem e atravessou o oceano. Nos anos 50 e 60, a substância foi relançada nos Estados Unidos. O nome comercial era Obitrol. Inicialmente, o marketing o vendia como uma pílula milagrosa para perda de peso e aumento de energia. O mercado consumidor aceitou a novidade rapidamente. A fórmula sofreu ajustes químicos leves ao longo das décadas. O Obitrol mudou de identidade novamente. Hoje, o sucessor dessa linhagem química é conhecido por um nome que muitos reconhecem nas farmácias americanas: Adderall. O medicamento passou de combustível de guerra a tratamento psiquiátrico comum. O ciclo da substância se fechou no mercado civil. Assim terminou o segredo químico do Terceiro Reich. A estrutura química não é idêntica ao Pervitin usado na guerra, mas a origem é a mesma. São estimulantes baseados em anfetaminas. O objetivo era único: manter o soldado alerta e focado por dias. Por que esses cientistas não foram executados? Parecia que seriam julgados por crimes de guerra, mas o conhecimento técnico valia mais do que a justiça. A prática foi direta. Estados Unidos e União Soviética recrutaram esses pesquisadores em segredo durante a Guerra Fria. Através da Operação Paperclip, médicos e químicos nazistas ganharam novos laboratórios. Eles trabalharam no setor aeroespacial, em armamentos e em pesquisas médicas militares. O conhecimento acumulado em experimentos humanos serviu de base para novos programas de drogas das superpotências. Na filmagem de arquivo, nota-se: cientistas alemães agora usam uniformes americanos. O que isso significa hoje? As substâncias não possuem moral. Elas não são boas ou más por natureza. O fator decisivo é o uso e quem detém o controle. No caso da Alemanha nazista, a medicina foi distorcida. O foco não era a cura ou o bem-estar dos pacientes. O foco era a eficiência da morte. As drogas facilitaram a logística do horror. Elas permitiram que a violência e o genocídio ocorressem em ritmo acelerado, sem pausas para o descanso ou para o remorso. À primeira vista, uma ferramenta médica, mas na prática, um motor para o extermínio. O resultado é previsível e devastador. Quando uma ideologia extrema encontra substâncias que anulam o medo, a dor ou a empatia, a humanidade desaparece. Sobram apenas máquinas biológicas de combate. Os registros mostram o custo dessa eficiência. Milhares de vidas perdidas para um sistema movido a químicos e ódio. Assim terminou esse capítulo da medicina militar.